Olá, eu sou Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e hoje eu estou no STJ Entrevista para falar sobre improbidade administrativa. Humberto Eustáquio Soares Martins é alagoano de Maceió. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Especializou-se em Direito Civil, Constitucional e Tributário, mas dedicou grande parte da carreira ao Direito Penal. Ingressou pelo 5º Constitucional no Tribunal de Justiça de Alagoas, onde permaneceu até 2006, quando foi escolhido ministro do STJ. Na corte, o ministro Humberto Martins é presidente da primeira sessão e integra a segunda turma, que aprecia temas de direito público com destaque para questões administrativas e tributárias. E desde abril de 2014 é corregedor-geral da Justiça Federal. O ministro é ainda vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. E para discutir esse assunto, eu convidei o doutor e mestre em Sociologia e Direito, Alexandre Veronese. Alexandre Veronese é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a UNB. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Público e atua principalmente nos temas Administração Pública, Sociologia das Organizações, Reforma do Estado, Sociologia do Direito e Ciência e Tecnologia. Professor Alexandre, inicialmente, eu quero agradecer o convite que foi formulado e aceitado por Vossa Excelência, muito obrigado, meu mestre, ministro. E dizer que esse assunto, improbidade administrativa, é de vital importância para a sociedade brasileira, principalmente para aqueles que exercem atividades públicas nos 3 poderes. Exatamente. E eu indago do professor o que significa improbidade administrativa a partir do advento da Lei 8.492/92, que é uma lei muito recente, que, na verdade, veio a adotar procedimentos que estavam inseridos na Constituição de 88. A lei de improbidade, no seu sentir, tem sido, pelo Superior Tribunal de Justiça, dado uma resposta à sociedade? Obrigado, ministro, pelo convite, para estar aqui no STJ Entrevista, para a gente discutir um pouco sobre improbidade administrativa. A Lei Geral de Improbidade Administrativa, ela certamente adveio como uma decorrência da Constituição de 88 dos anseios da população, para que houvesse não só um combate aos desvios, ou a corrupção propriamente, mas também a ineficiência, a má gestão, a ineficiência administrativa, que depois de 1988, com a dinâmica da transparência, isso cada vez mais se torna inaceitável. O Superior Tribunal de Justiça tem um papel muito relevante em relação à Lei Geral de Improbidade Administrativa, porque o STJ é o órgão jurisdicional do nosso sistema que interpreta e harmoniza a legislação federal no país. Então, se a lei de improbidade administrativa ela vai ser aplicada num determinado estado ou no outro, em São Paulo, no Rio, no Piauí, no Amazonas, no Acre, ela tem que ser aplicada de uma forma unânime, uma forma equânime. Na verdade, o superior tem uniformizado e também firmado a sua jurisprudência, até em obediência ao princípio da celeridade em atendimento às metas do Conselho Nacional de Justiça. Isso é verdade, não é, professor? Certamente. E o CNJ ele desempenha, desde a sua criação, um papel muito relevante no sentido de informar os tribunais, não só o Superior Tribunal de Justiça, mas os tribunais também de segunda instância, federais e de justiça, acerca do tempo processual, do andamento dos processos, quais processos estão atrasados. Isso tem sido muito relevante no combate à prescrição e, consequentemente, na sensação de justiça, porque a
população quer ver, né, os processos e quer ver, na verdade, a prestação jurisdicional dada. Né? Até o STJ tem se preocupado muito no julgamento com relação à provocação desses danos ao erário de serem restabelecidos por parte do administrador público, no sentido de ressarcir ao poder público aquilo que realmente foi cometido em ilícito à administração. Isso tem contribuído para reduzir a conduta dos ímprobos com relação à gestão pública. Certamente, porque a perda dos direitos políticos, né, muitas das vezes, ela não é o bastante, né? Ou seja, mais relevante do que perder um direito político, sei lá, até por 8 anos, que é uma coisa, é uma penalidade grave, né? Mas ressarcir, a obrigação por ressarcir o dano, né, a lesão ao erário que foi praticada pelo administrador, né, isso é muito importante, ministro. Isso eu tenho observado, professor Veronese, inclusive com relação aos órgãos de controle. E, em razão disso, também nós temos se preocupado com relação ao comportamento, como o Superior Tribunal de Justiça tem firmado a sua jurisprudência no sentido de combater os atos de improbidade. Isso tem gerado um efeito muito grande no combate à corrupção. Na verdade, o STJ tem dado o seu grande papel no sentido de uniformizador da jurisprudência e, sobretudo, como tribunal de interpretação do direito federal, não é isso? Exatamente. E essa interpretação, ou seja, existem, né, alguns debates, por exemplo, doutrinários sobre dolo, culpa. Então, no momento que o STJ, por exemplo, firma um conceito de dolo genérico aplicável ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ele consegue, na verdade, resolver alguns problemas de aplicação dessa lei que ocorriam na primeira instância e na segunda instância, e fazendo isso dessa forma, né? Ou seja, uniformizando, né, a interpretação por todo o país. E com relação aos direitos políticos, as penas têm variada no sentido de evitar que haja abuso, no sentido de ser uma punição mais rígida por parte dos tribunais superiores? Certamente, né? Quer dizer, a apreciação, né, dos tribunais superiores acerca da aplicação das penalidades, ela tem contribuído decisivamente para a diminuição. Né? Na verdade, quando há uma punição ao gestor público, está evidenciada no sentido de evitar que outros fraudes com relação à administração seja devidamente configurado. Então, professor Alexandre, nós estamos caminhando para o nosso intervalo e aguardamos o nosso próximo bloco, STJ Entrevista. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você está acompanhando o STJ Entrevista, um programa do Superior Tribunal de Justiça, e nós estamos a entrevistar o professor Veronese. Professor Veronese, as penalidades hoje, pela lei de improbidade administrativa, tem em alguns pontos sendo consideradas penalidades muito rigorosas para os administradores. O que o senhor acha com relação a essas punições? Na verdade, o grande problema da aplicação das penalidades
não só na lei de improbidade administrativa, mas em relação a todas as penalidades ou infrações administrativas, é um problema de dosimetria. E é por isso que o Superior Tribunal de Justiça, né, tem se deparado, às vezes, com situações muito complicadas, né, muito difíceis, né, nas quais, em princípio, o STJ ele não revolve fatos por conta da súmula 7, mas você tem, às vezes, situações onde não há uma avaliação ideal da situação, enfim, aí os processos têm que retornar para serem rejulgados pelas instâncias de origem. O papel da STJ apesar de todos esses constrangimentos, né, dos recursos especiais, do problema da jurisprudência, é de tentar fazer com que as penalidades elas sejam aplicadas de uma forma razoavelmente equânime pelo território nacional. Esse é o grande drama. Na verdade, os advogados eles têm reclamado sob o argumento de que muitas vezes não ocorre, em alguns casos, dano ao erário, mas ocorre violação aos princípios da Constituição, o princípio da moralidade, e, na verdade, essa punição é mais um fim terapêutico ou vem cumprir o artigo 11 da Lei de Improbidade? Pois é, o grande problema, às vezes, a gente vê em algumas situações, né, é que o administrador, às vezes, comete, né, a gente poderia até dizer assim, algum erro, mas que realmente não resulta em dano, em algum problema dessa forma, e fica, às vezes, uma sensação de, peraí, né, você está sendo punido, mas por uma formalidade, né? Por uma questão de formalidade. É muito difícil a apuração, né, nesses casos mais relacionados ao artigo 11, né? Especialmente se você não tem, porque você não tem lesão, né? Lesão. Por exemplo, a contratação sem a devida licitação, exatamente, o serviço foi realizado, mas está ferindo a própria Constituição Federal, o artigo 37, né? A lei de licitação, e pode o administrador ser incluído como ímprobo em razão de sua ação não atender os requisitos da Constituição e da própria lei de licitação. Exatamente. E isso tem provocado um número excessivo de prefeitos e administradores punidos pelo desrespeito aos próprios princípios da lei de licitação e da Constituição. Isso tem ocorrido muito nos tribunais, não é? E, na verdade, fica nesse sentido, até uma ressalva realmente terapêutica, pedagógica, como o ministro indicou, de que as administrações municipais elas têm que investir realmente em treinamento, né? Ou seja, para que sejam atendidas essas formalidades e esses rigores, né? E possibilitar que haja um controle posterior, né? Cerca dos procedimentos, que não haja contratação sem a devida licitação ou a dispensa, né? Exigibilidade devidamente formalizadas também, ou seja, que os contratos públicos eles sejam feitos de forma escorreita. Inclusive a contratação temporária de servidores públicos, desrespeitando a ordem dos concursos públicos, é também visto como um ato de improbidade? Seria um grande problema, né? Então, especialmente o grande problema é que determinados municípios, por exemplo, contratam temporários desrespeitando a existência de, né, aprovados em cadastro de reserva, sem que haja previsão de legislação local que se amolde aquele caso específico. É razoável que a administração municipal, por exemplo, né, assolada em casos realmente, né, de calamidade, em situações extraordinárias, que ela possa contratar. Mas tudo isso precisa ser previsto em lei, haver legislação municipal. Na verdade, é uma exceção, não a regra. Exatamente. A regra é obedecer à licitação, a regra é chamar aqueles que foram aprovados em concurso público, a regra é atender os princípios da legalidade, da impessoalidade, e, sobretudo, da meritocracia, não é? Exatamente. Aqueles que fugirem desses parâmetros estarão incorrendo em ações consideradas ilícitas. E isso responderão pelos seus atos, pelos desvios de conduta. Isso. Então, a lei de improbidade veio em boa hora ou, na verdade, veio como um poder no sentido de coibir os abusos? E o artigo 11 e o conceito de dolo genérico, né, ele é muito importante exatamente para garantir a efetividade
dessa disposição, ou seja, permitir que determinadas penalidades fossem aplicadas em relação a esses casos, né? Porque você poderia dizer assim, não, mas não houve dolo naquela contratação, até porque ela não teria se traduzido num prejuízo ou algo assim, né? Mas há um dolo genérico que pode ser apurado por pela eventualidade Inclusive, do dano, o STJ, a princípio, havia uma dúvida e uma diferença entre dolo genérico e dolo específico. A jurisprudência tem adotado mais o dolo específico ou o dolo genérico com relação, principalmente, à primeira e segunda turma e da primeira sessão do STJ. Tem se firmado essa tese do dolo genérico, que é bastante interessante em relação à aplicabilidade da lei de improbidade administrativa nas duas turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça. Também todos nós observamos que alguns administradores desconhecem a própria lei de improbidade administrativa, porque inclusive não há cursos com relação ao procedimento, com relação à boa aplicação do dinheiro público. Isso é importante, esta lei, no sentido de também evitar que aqueles que contribuem com seus impostos, os serviços públicos, muitas vezes são desviados em razão da falta de atenção à própria legalidade. Isso é verdade, não é, professor? É verdade, ministro. E a necessidade de que haja treinamento e capacitação nos municípios, ela é muito evidente, quer dizer, especialmente nos pequenos municípios. Eu vi relatos de colegas que trabalham no executivo, nos ministérios, sobre a dificuldade que você tem, às vezes, inclusive, de fazer repasses para projetos no Ministério das Cidades, verbas para saneamento, etc. Quer dizer, a dificuldade que a gente tem no Brasil de fazer com que o nosso regime federativo efetivamente funcione e que determinados recursos que existem, então, na União, disponíveis para que sejam investidos em hospitais, escolas, mas que, às vezes, por falta de treinamento e capacitação de engenheiros, de técnicos do município, uma pergunta que a sociedade gosta muito de ouvir. Pode-se punir o gestor público sem suspender os direitos políticos? É uma pergunta que muitas vezes acha que uma resposta, a punição de um tem consequência da outra, mas tem casos em que também não se suspendem os direitos políticos. O STJ tem partido nessa premissa de punir o administrador ímpro, mas sem suspender os direitos políticos? É possível, inclusive, porque focalizando no ressarcimento do dano, da lesão praticada, inclusive com uma multa. Então, sem que necessariamente haja incursão nos direitos políticos. Que, às vezes, também, se você fosse punir determinado gestor público, tão somente com a perda dos direitos políticos, dependendo das pretensões políticas desse gestor público, essa punição até seria ineficaz. Realmente, o ressarcimento ao dano ao erário e uma pena pecuniária, ela, às vezes, é mais efetiva do que propriamente a perda dos direitos políticos. E isso é muito bom. Inclusive, o Ministério Público tem sido até muito atento com relação a esses ilícitos, porque está em jogo o interesse da sociedade, está em jogo a boa administração dos próprios gestores públicos, e essa lei, eu acho que foi um avanço muito grande para a história da sociedade brasileira. Então, Vossa Excelência é favorável a esses órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério Público? Eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco, porque nós estamos no intervalo do nosso programa STJ Entrevista. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
nós estamos de volta com o STJ Entrevista, discutindo improbidade administrativa e os seus impactos na vida da sociedade brasileira. Professor Veronese, qual as razões de que o Ministério Público tem ingressado com tantas ações de improbidade administrativa? Hoje tem se reclamado que o Ministério Público tem sido um órgão censor e, ao mesmo tempo, punitivo com improbidades administrativas de ilícito que eles consideram de pequena monta. Isso é verdade, professor Veronese? Pois é, ministro. Essa pergunta é uma pergunta excelente. A gente esteve discutindo, né, isso com professores nas universidades, porque a gente tem sofrido nas várias universidades federais ações, né, nos concursos públicos, né, das universidades, nas seleções para o mestrado, etc. E uma das discussões que eu acho que é interessante é exatamente aquilo que o senhor falou no outro bloco, né? Ou seja, de que há uma função terapêutica aí, né? Que seja, quando o Ministério Público ele ingressa também com essas ações, a gente o administrador público, ele também não pode ser refratário e se sentir sempre perseguido, etc, etc, porque muitas dessas ações, elas acabam ocorrendo em termos de ajuste de conduta, né? Que são firmados, nos quais a administração ela corrige procedimentos que estavam sendo equivocados, né? Assim, elas têm interpretações, né? Uma determinada interpretação sobre um edital que não era impessoal bastante, etc, etc. Então, assim, eu acho que tem sido um processo realmente muito interessante, muito didático, muito pedagógico a atuação do Ministério Público. E quais são os casos mais comuns, os exemplos mais simples, mais correntes com relação a esses tipos de improbidade? A gente tem três, na lei de improbidade ela fixa 3 grandes blocos, digamos assim, de artigos, né, de ilícitos. Né? O primeiro, no artigo 9º, né, pode ser entendido, né, pelo telespectador de uma forma, né, bem simples, né, com base no enriquecimento ilícito do servidor ou do gestor público, né? Ou seja, o servidor ele se locupleta, né, do erário. E, evidentemente, essa conduta de se enriquecer, ela sempre é dolosa. Né? Não há como você considerar que o gestor público ele se locupleta do erário, né, e que não haja, né, dolo nesse tipo de situação. A segunda, na verdade, é o artigo 10, que prevê a lesão ao erário. Só que essa lesão, às vezes, ela pode ser culposa, porque pode ser decorrente da ineficiência, né? Ou seja, o gestor público ele pode, por desídia, por incúria, por negligência, causar uma lesão ao erário, causar danos, né, ao erário, e isso não necessariamente ser decorrente do dolo, né, de uma vontade manifesta dele de causar dano, né, mas sim da culpa mesmo. Olha, uma pergunta que eu acho que todos queriam ouvir. O Ministério Público, ao formular uma denúncia ao magistrado, antes mesmo do magistrado receber essa peça inicial, há uma defesa prévia por parte do gestor? Sim, é possível que o gestor ele informe, né? Quer dizer, o Ministério Público ele vai normalmente, de ordinário, né, ele vai fazer um inquérito civil público, né, e nesse inquérito civil público, o gestor, ele oferece, né, suas razões, né, enfim, ele pode ter, o inquérito ele não é secreto, né. Eu acompanhei alguns casos, né, que o inquérito, inclusive a instauração do inquérito, ela era feita em diário oficial, então, do Ministério Público Federal, né. Então o Ministério Público Federal dizia, né, dava lá prazo para que os servidores eles pudessem informar. Então isso há uma possibilidade de que antes do ajuizamento, né, de uma ação civil pública, né, que o gestor ele possa ofertar razões e eventualmente ele pode convencer, né, o membro do Ministério Público. E o juiz chegar até o ponto de não receber. Pode também, claro. Inadmitir aquela propositura de ação feita pelo Ministério Público por ausência de elementos que não convencem ao juiz em razão da defesa prévia. E isso tem ocorrido muitas vezes? Tem ocorrido muitas vezes. E, na verdade, assim, muitas vezes os procuradores, esse é um dos problemas. Quer dizer, é o mesmo problema relacionado à atividade policial como um todo também, né? Ou seja, é o recolhimento de provas, ou seja, qual, né, o grau de suficiência de provas que você tem para que haja o recebimento de uma petição inicial, né, de uma ação desse gênero. Né? Então, na verdade, a ação
civil público e de improbidade são instrumentos de defesa da sociedade. Certamente. Há exemplo que ocorre também com a ação popular, não é? Com o habeas data. Então, a ação de improbidade veio no sentido de fazer com que o gestor público tenha mais compromisso com a administração pública. Não é? Até está se falando se criar também, a nível de todos os poderes, a lei da ficha limpa no serviço público. Certamente. E a lei de improbidade veio coibir esses ilícitos e, sobretudo, a conduta considerada ímproba por parte dos administradores. Então, é muito importante essa lei, não é, professor? Certamente. É um avanço civilizacional, né? E quanto mais, né, a Lei Geral de Improbidade Administrativa, né, 8.429 de 92, ela for, digamos assim, crescendo em aplicação, não só pelo Superior Tribunal de Justiça, né, mas também seguindo a jurisprudência firme fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, né, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais. Quanto mais isso for sendo aplicado, e essa aplicação, né, o judiciário, ele depende de algum agente, né, para movimentar isso, e tem sido o Ministério Público a partir das ações civis públicas. Quanto mais ela for aplicada, mais ela vai se tornar relevante para a sociedade brasileira. E dessas ações condenatórias por parte do Superior Tribunal de Justiça, tem ocorrido recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal naqueles pontos que entendem que fere a Constituição da República? Certamente, né? Ou seja, especialmente o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma função muito interessante em relação aos processos, digamos assim, essas ações que têm, né, repercussão não só penal, né, criminal, mas também na esfera administrativa, que é um papel afirmado nos últimos anos por uma jurisprudência densa, né, do Pretório Celso, que é de garantir o direito de defesa, né, ministro? Então, assim, a defesa desse direito inalienável, ou seja, de que o réu, ele realmente tem que ser processado, né, mas ele tem que ser processado e tem que ser dado direito ao contraditório, direito de defesa, a possibilidade de que ele se manifeste, né, e oferte razões e contra-razões. O assunto é bom, professor Veronese, mas o tempo acabou, né? Então, queremos agradecer a todos e estivemos aqui a debater com o professor Veronese um tema muito rico, um tema muito importante para todos os gestores, para a sociedade brasileira. Improbidade administrativa, os impactos dela no país. E, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Obrigado, professor Veronese, por ter aceito o convite, obrigado, ministro, ter respondido as perguntas que a sociedade com certeza queria ouvir, e isto é muito importante para todos nós. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o nosso programa STJ Entrevista com o assunto improbidade administrativa.